O Campeonato Brasileiro de 1983, também chamado de Taça de Ouro, proporcionou uma das finais mais icônicas e eletrizantes da história do futebol nacional. Com grandes craques em campo e uma atmosfera espetacular, Flamengo e Santos protagonizaram um duelo épico que bateu recordes de público e entrou para a história. Mas o que tornou essa final tão especial? Como o Santos surpreendeu e chegou à decisão? E como o Flamengo escreveu mais um capítulo glorioso de sua trajetória? Vem com a gente relembrar essa batalha inesquecível. Grandes histórias, polêmicas quentes e lances inesquecíveis. Discovery Foot, o futebol como você nunca viu. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O caminho até a final. Uma disputa acirrada. O Campeonato Brasileiro de 1983 foi um torneio diferente, com um regulamento complexo e uma disputa que se estendeu de janeiro a maio. Com 44 clubes na disputa e várias fases de grupos antes das rodadas eliminatórias, cada partida era decisiva. O Flamengo, atual campeão da Libertadores e recheado de estrelas, era um dos favoritos. Já o Santos, que havia passado anos sem protagonismo, surpreendeu ao chegar longe na competição. Logo na fase inicial, Flamengo e Santos já se enfrentaram no Grupo A, com uma vitória para cada lado. O Peixe terminou na liderança, apenas um ponto à frente do Mengão. Conforme o torneio avançava, os times seguiram caminhos distintos, mas acabaram se reencontrando na grande final. Santos, a zebra que desafiou os gigantes. O Santos não estava entre os times que garantiram vaga na Taça de Ouro através do estadual. Na verdade, a equipe terminou apenas em 9º lugar no Campeonato Paulista de 1982, o que, teoricamente, o deixaria de fora. No entanto, a CBF decidiu convidá-lo para completar a tabela do torneio. Se muitos duvidavam do Peixe, o time tratou de mostrar em campo que estava pronto para surpreender. Com um elenco formado por jogadores talentosos como Serginho Chulapa, Pita e Paulo Isidoro, o Santos fez uma campanha sólida e foi eliminando adversários fortes, garantindo seu lugar na final contra o Flamengo. A guerra das semifinais. Antes de chegarem à decisão, tanto Flamengo quanto Santos tiveram desafios complicados nas semifinais. O Mengão enfrentou o Atlético Paranaense e, apesar de ter vencido o jogo de ida por 3-0, sofreu no segundo confronto, perdendo por 2-0 e garantindo a classificação com muito sufoco. Já o Santos teve um confronto difícil contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu a classificação com uma vitória por 2-1 e um empate sem gols. A grande decisão, Flamengo e Santos. Jogo 1, Santos 2 e Flamengo 1, Morumbi. O primeiro jogo da final foi disputado no Morumbi, e a torcida compareceu em peso. 114.481 torcedores lotaram o estádio para acompanhar a partida. O Santos mostrou força dentro de casa e venceu por 2-1, com gols de Pita e Serginho Chulapa. O Flamengo, no entanto, conseguiu diminuir a vantagem com um gol de Baltazar, deixando tudo em aberto para o confronto decisivo no Maracanã. Jogo 2. Flamengo 3 e Santos 0, Maracanã. Se no Morumbi o Santos levou a melhor, no Maracanã a história foi bem diferente. Com um público impressionante de 155.500 e 23 mil torcedores, o maior já registrado em uma final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou em campo com tudo e resolveu a partida rapidamente. Logo no primeiro minuto, Zico abriu o placar e incendiou o estádio. O time continuou pressionando e ampliou aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Leandro marcou de cabeça após assistência do Galinho. No segundo tempo, Adílio fez o terceiro e selou o título do Flamengo, garantindo mais um troféu para a gloriosa coleção rubro-negra. Curiosidades que você precisa saber sobre essa final. Maior público da história do Campeonato Brasileiro. A decisão no Maracanã teve 155.523 torcedores pagantes, um recorde absoluto. Zico se despediu do Flamengo.
Logo após essa final, o Galinho de Quintino se transferiu para a Udinese, da Itália, encerrando um ciclo de ouro no clube carioca. A maior diferença de gols em uma final de Brasileiro. A vitória do Flamengo por 3-0 foi uma das mais expressivas da história das decisões do torneio. Briga generalizada. Após o terceiro gol do Flamengo, uma confusão tomou conta do campo, com direito a socos, empurrões e até expulsões. Serginho Chulapa, famoso por seu temperamento explosivo, foi um dos protagonistas da pancadaria. Conclusão: um jogo para sempre na memória. A final do Campeonato Brasileiro de 1983 não foi apenas mais um jogo decisivo. Foi um espetáculo que entrou para a história. De um lado, um Flamengo poderoso, encerrando uma era vitoriosa com chave de ouro. Do outro, um Santos valente, que surpreendeu a todos e provou que sua camisa sempre pesa nos grandes momentos. No fim, a taça ficou com o Mengão, mas a história dessa final segue viva na memória dos torcedores até hoje. E aí, curtiu relembrar essa grande final? Se você gosta de histórias épicas do futebol brasileiro, já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!